E aí, sexto ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô vindo aqui falar um pouco para vocês sobre um dos temas que é clima. Um dos temas mais difíceis do sexto ano porque ele depende de muitos fatores. Então, para iniciar, a gente tem que fazer uma interpretação inicial de duas palavrinhas, né? Que é o próprio clima e o tempo atmosférico. O tempo atmosférico ele representa uma condição momentânea. Normalmente a gente está associando isso à previsão do tempo. A gente tem muitos aplicativos na televisão, no jornal, sem falar, vamos ver a previsão do tempo para os próximos dias. Então está falando de algo que é mutável, que vai acontecer nos próximos dias, e tem muita gente que fala, a previsão do tempo sempre erra, porque depende dos fatores climáticos. Nem sempre esses fatores se comportam da maneira que a gente prevê. Então, como o tempo ele é mutável, ele vai apresentar algumas alterações em um curto período de tempo. Hoje pode estar um solzão, amanhã pode estar chovendo, dependendo de como o clima se comporta na região. Então esse tempo atmosférico ele não vai fugir do clima. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, imagina que hoje está um calor e amanhã vai nevar. A gente não neva aqui, então não é algo que a gente vai prever, porque os fatores do nosso clima não respeitam, não produzem essa possibilidade de ter neve aqui. Então, se o tempo ele muda, vamos pensar no que faz esse tempo mudar, que é o clima. Então, o clima, para ser formado, para acontecer, falar o clima equatorial, o clima tropical, o clima polar, ele vai juntar as ações dos fatores climáticos. São vários fatores climáticos, mas a gente no sexto ano estuda alguns. A gente começa com o principal, que é a latitude. A gente já estudou latitude e viu que a latitude é a distância da linha do Equador para o Polo Norte ou para o Polo Sul em graus. Uma angulação da forma esférica da Terra. E aí, como o nosso formato esférico recebe a luminosidade do Sol, a radiação solar, esse formato ele gera uma iluminação de maneira diferente. E isso gera um aquecimento diferente da superfície. A região equatorial recebe mais luz, com mais intensidade, deixando o ar sobre o solo mais quente. Então a região equatorial é mais quente, conforme a gente avança para o Polo Norte ou o Polo Sul, vai ficando menos quente, até chegar nas regiões polares, que é muito frio. Tá? Então, primeiro fator, latitude. O segundo fator que a gente pode pensar é a altitude, distância do nível do mar até as altas montanhas. Normalmente quando a gente fala, estou indo para Teresópolis, a pessoa fala, leva um casaco porque lá vai estar frio. Pô, mas é aqui perto, 1 hora de carro. A gente sobe uma paisagem, sobe a serra e vai para uma região mais alta. Por que isso acontece? Por que fica mais frio se está no alto? Tem muita gente que fala, está mais perto do sol, tinha que estar mais quente. Não, nada a ver porque a gente está longe pra caramba, a gente já viu a distância do sol e essa altitude da montanha não é nada perto da distância do sol. Então, por que no alto da montanha vai ser mais frio? Está associado à concentração do ar, dos gases que compõem a nossa atmosfera. Quanto mais alto, menos ar. E o ar vai funcionar como um absorvente desse calor, ele vai absorver a temperatura que o solo, aquecido pela radiação solar, vai gerar. E com menos ar, menos aquecimento, a sensação do calor diminui. Então tu vê lá, o cara que está no topo da montanha, cheio de frio, cheio de neve, tá com uma carga de ar em volta menor. E isso representa uma dificuldade desse calor ser retido pela atmosfera. Beleza? Então, altitude, relação do nível do mar com o relevo. Terceiro fator que a gente pode falar é a distância dos oceanos, porque um fator importante do clima é a gente pensar na umidade. A água, ela é um regulador térmico. Eu sempre falo para as minhas turmas de um exemplo muito bobo, mas que ajuda muito a entender isso. Para entender uma coisa que é fundamental no clima, que chama-se amplitude térmica. Por quê? Quando a gente fala em água, a água ela vai levar mais tempo para esquentar e para esfriar. Se eu penso num ambiente que tem muita água, ele vai demorar mais tempo para esquentar e menos tempo do que um ambiente seco. Por exemplo, você pega um fogão, uma panela com água e uma panela sem água. Quando você acende as duas panelas, a panela sem água vai esquentar muito mais rápido e quando você apaga, ela vai esfriar também muito rápido.
Agora a panela com água, ela vai levar um tempo. Isso, quando a gente pensa num clima, vai acontecer do mesmo jeito. Um ambiente seco, um ambiente sem água, demora menos tempo para esquentar do que um ambiente com bastante umidade. Então, o que a gente pode avaliar? Um deserto, uma região desértica, não tem água. De dia você vê lá a temperatura chegando a 50, 55 graus, mas assim que anoitece, assim que a maior fonte de calor some, vai para o outro lado da rotação, a temperatura despenca rapidamente nos desertos. E aí você tem alguns desertos como o Saara, que à noite está chegando a 5, 6 graus de temperatura no final da madrugada. E aí de dia chegando a 57 graus. Então é uma diferença muito grande num ambiente muito seco. Isso chama-se amplitude térmica, a diferença da temperatura máxima com a temperatura mínima. Em ambientes secos, isso é muito grande. Agora, quando você pega um ambiente úmido, como a floresta amazônica, essa distância entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é muito próxima. Então, em Manaus, por exemplo, a gente tem uma média de temperatura máxima chegando a 33 graus e a mínima de 27. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mudou pouco comparado com o deserto. E aí isso para o clima a gente pode chamar de maritimidade e continentalidade. O fator que representa a proximidade com a maior massa de água que a gente tem na Terra, que são os mares. Então um ambiente próximo ao mar tende a ser mais úmido do que um ambiente distante do mar. Conforme a gente avança de cerca de 100 quilômetros continente adentro, a umidade diminui bastante da atmosfera e o ambiente vai apresentando essa amplitude térmica maior, tá? Tá com dificuldade, vai anotando as palavrinhas e me manda dúvida, hein? Tô falando um monte de palavra aqui esquisita, se não tá entendendo, volta o vídeo, anota a dúvida e me manda. Outro fator, massas. Massas de ar e correntes marítimas. Eu gosto de pensar nisso de maneira mais fácil que tem, que é a origem define. Se eu estou vendo um vento vindo de uma região fria, ele vai ser frio. E o inverso, se esse vento está vindo de uma região quente, ele vai ser quente. E ele vai transportar essa sensação do calor, vai transportar a umidade por onde ele vai passando. Aqui no Brasil a gente recebe muita influência da frente fria, da massa polar atlântica. E aí vai chegando o inverno, a gente vai vendo essas frentes frias avançando com mais frequência, com mais potência, e aqui no Rio de Janeiro as temperaturas baixam bastante. Então, preste atenção no meio do ano, começa a chegar julho, agosto, previsão do tempo vai falar, está avançando uma frente fria, está avançando uma massa de ar. E essa massa de ar está começando lá no Polo Sul, que é frio pra caramba. Então a gente está falando de uma região que a temperatura pode estar em menos 30, menos 35 graus. O vento que está saindo de lá está bem gelado. Ele vai avançando e vai esquentando aos pouquinhos até chegar aqui no Rio de Janeiro. Aqui não vai estar menos 30. Ele vai chegar aqui chegando a 16, 14 graus quando está muito frio. Então ele vai perdendo a sua força conforme vai avançando. Tá? E nas correntes marítimas funciona da mesma maneira. Uma corrente que surge numa região polar, ela vai ser fria. E uma corrente que surge numa região equatorial, ela vai ser quente. E isso vai ajudar muito na evaporação do oceano. Se eu recebo uma corrente quente, por exemplo, no Brasil, a gente tem no nosso litoral a corrente chamada corrente do Brasil. Essa corrente é quente. Se ela é muito quente, se ela está com umidade, com a sua massa d'água aquecida pela região equatorial, vai evaporar bastante. E aí evaporando, forma muita nuvenzinha, e isso a gente vai ver depois dos tipos de chuva. Então, recapitulando os fatores que a gente viu, ó. Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, e frentes frias e massas de ar, né, e correntes marítimas. Tem dois fatores que são menores, mas são muito importantes, que é relevo. A forma do relevo vai definir bastante como o clima está se posicionando. Não confunde com altitude, porque o relevo ele pode ser uma depressão, pode ser uma planície, pode ser um planalto, a gente já viu isso. E esses relevos podem representar uma mudança do clima local, tá? Não só a altitude. E a vegetação. Uma região que tem muita planta, você pode pensar isso de uma maneira mais simples, como você está andando na rua. Você vai preferir andar na sombra das árvores ou debaixo do sol? Com certeza a presença de uma vegetação muda a sensação térmica da região, tá?
Então, falei resumidamente dos fatores climáticos, e aí eu preciso que vocês anotem as dúvidas, peguem, não entendi o que é amplitude térmica. Me fala, que aí a gente vai estar tirando as dúvidas durante a semana, tá bom? Qualquer coisa, tô aí para vocês. Cuidem-se.